Olá, colecionadores! Hoje eu vim fazer um review sobre o encadernado da edição definitiva de Prometeia, que é uma história muito bacana do Alan Moore e desenhada pelo J.H. Williams III. O Alan Moore, tudo que ele escreve é sempre bom, né? O cara já é sinônimo de qualidade desde que entrou no mercado dos quadrinhos. O cara escreveu V de Vingança, Watchmen, Monstro do Pântano, e que fez muito sucesso, né, nos anos 80, e até hoje eu gosto muito de tudo que ele escreve, assim. Apesar dele ter se refugiado em editoras menores, a qualidade do cara só tem crescido a cada ano. E essa historinha aqui, que são na verdade os 15 primeiras edições, né, dessa revista chamada Prometeia, que saiu nos Estados Unidos, inclusive pelo selo ABC Comics, né, America's Best Comics, que foi um selo criado, né, pelo próprio Alan Moore, quando ele tentou lançar várias coisas sozinho aí nos anos 90, final dos anos 90. E da mesma safra aí, por exemplo, de Tom Strong, que é um outro encadernado que saiu agora pela Panini, e que é uma história bem bacana. Nesse caso aqui, por exemplo, é como se fosse uma versão definitiva, assim, ou Ultimate, ou All-Star da Mulher Maravilha, né? É genial, os desenhos são muito bons, eles são do cara que é tão bom, né, que foi convidado para fazer aí o prelúdio, né, de Sandman, o Sandman Overture, que saíram já as duas primeiras edições aqui no Brasil em encadernado, tá faltando só a finalização com o último encadernado. E que é um desenhista também sensacional. Ele já trabalhou com o Morrison lá em Corporação Batman e também na revitalização da Batwoman, né, depois dos Novos 52. Eu gosto muito dos quadros dele. Ele tem aquelas splash pages, né, gigantes, onde todos os quadros se conectam, né. Tem sempre um quadro gigante que tem uma visão aérea ou que se mistura, onde os elementos ali se misturam de uma forma muito incrível. E falando um pouquinho da história, então é a respeito de uma menina, né, que lá no finalzinho dos anos 90, em 99, começa a estudar para um trabalho da faculdade a respeito de uma entidade, né, chamada Prometeia, que é tipo uma deusa, assim, é uma pegada bem Mulher Maravilha, né, uma entidade cósmica aí que é representada por uma mulher guerreira e que já teve quadrinhos, livros, né? E que ela sempre acreditou, né, que fosse uma personagem fictícia, né? Mas ela acaba descobrindo, quando ela vai entrevistar a antiga mulher que personificava, né, a Prometeia, que, na verdade, ela é uma entidade mágica que, para não morrer, foi salva pelo pai dela, né? O pai dela, quando a criança estava prestes a morrer, transformou ela em ficção para que ela vivesse para sempre. Então, por exemplo, sempre que alguém começa a pensar muito nela, acaba assumindo os poderes dela, né? Acaba virando essa mulher guerreira e trabalhando aí pela ficção. É uma metalinguagem assim muito, muito foda, é uma viagem assim bem louca. E os desenhos, né, do William só contribuem bastante. E é legal porque a partir do momento, né, que essa menina começa então a estudar a respeito sobre a personagem e a se transformar nela, né, a adquirir as características e os poderes dela, e ela começa a ter passagem, né, para esse outro mundo, que seria tipo uma dimensão onde a ficção tem poder, né, onde ela se transforma em ficção. Ela começa a encontrar nesse outro mundo diversos inimigos, né, que não querem que a ficção tome conta, e também inimigos bem legais, né, tipo espectros, magos, homens lagarto, tem milhares de inimigos, é praticamente uma história fechada por edição, né, e nesse encadernado são 15, e ainda tem uns extras, né, com os esboços de desenho, e uma passadinha assim pela história do personagem, que é fictícia, né, não é uma guerreira assim de nenhuma mitologia que já exista, foi inventada pelo próprio Moore.
E então ela vai descobrindo, né, que tem esses poderes, e nessa jornada quem auxilia ela são as outras mulheres que assumiram, né, essa persona nos anos anteriores. Então, por exemplo, tem uma Prometeia dos anos 20, tem uma Prometeia dos anos 40, né, da época da guerra, tem uma outra Prometeia dos anos 80. E então tem essa passagem de bastão, tem esse aprendizado que ela vai recebendo com as outras mulheres que já assumiram essa persona, e aí sim ela vai graduando, né, nessa vida de super-heroína e enfrentando os perigos que aparecem, né, no nosso mundo, que acabam sendo mais ou menos que personagens, né, de ficção que acabam conseguindo transpor o nosso mundo e fazer mal para as pessoas aqui. Então é uma premissa e uma pegada muito, muito boa, e é muito bem escrito. Vale a pena pra caramba. Ele custa mais ou menos R$100, R$120. É um encadernado bem parrudo, apesar da capa feia, por dentro ele é muito bonito, e se você puder ir até uma livraria para folhear, vale bastante a pena. E sempre tem promoção, né, nesses sites tipo Amazon, Saraiva. Eu paguei do meu, por exemplo, R$65 com frete grátis. Então acaba compensando muito, né? Apesar de ser um preço aí acima do padrão, né? Eu geralmente não gosto de gastar muito mais de R$30 com encadernado, mas esse aqui valeu a pena pra caramba. Ele é, pra mim, do nível de Sandman, assim, né? É uma pena que, como não tem mais Sandman saindo, né? A gente tem que se virar com o que tem pra hoje, e essa edição é o que eu acho que mais se aproxima, assim, do mundo fantástico, né, e sem limites de Sandman. Gosto bastante mesmo. Não chega no nível de Sandman, mas é muito bom. E mesmo os pequenos coadjuvantes que aparecem, né, estão bem à frente, assim, do tempo, né? Então a personagem principal, ela tem, por exemplo, uma amiga lésbica, né, e aí fica no ar se elas são só amigas mesmo. Tem um outro grupo de super-heróis que chama Os 5 Caras Legais, que está sempre passando pela cidade também, eles acabam se conhecendo. Tem, por exemplo, um vilão que chama Boneco Pintado, que é tipo um Coringa. É bem legal porque o Alan Moore, ele acabou, na verdade, brigando, né, muito com a DC e a Marvel, falando que nunca mais ia escrever para eles, mas por mais que ele não admita, ele ama esses personagens, né? Então ele acaba sempre dando um jeito de escrever, por exemplo, a versão dele do Shazam em Miracle Man, ou a versão dele do Superman em Supremo, que é uma HQ muito boa, que espero que a Panini relance em breve também. E essa é a versão definitiva dele da Mulher Maravilha. Tipo, ele passa por todas as épocas, né, todas as eras de Mulher Maravilha, e acaba criando uma personagem que é ainda mais densa, mais complexa, e acaba escrevendo histórias muito boas que a Mulher Maravilha mesmo não vê faz tempo. Eu gostei bastante, recomendo muito. Pode comprar sem medo, tudo que o Barbudo fizer é foda. E é legal também porque, apesar de ser, né, do selo ABC, a ironia é que todas essas criações acabaram meio que voltando para DC de qualquer jeito, né? Porque a ABC acabou sendo comprada pela Wildstorm no passado, né? E aí a DC comprou a Wildstorm. Então, todas essas histórias do Alan Moore hoje saem, por exemplo, nessa versão definitiva com o selo Vertigo. Ou seja, né, não adiantou muito o Alan Moore fugir da DC aí. Ele acabou publicando pelo selo. Hoje, né, a obra dele sai pelo selo Vertigo de qualquer forma. Nota 10 de 10. Prometeia é muito bom, vale muito a pena. Pode comprar sem medo. Isso aí, galera. Abraço.